Rotário Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novos inscritos e inscritos. Somos um pouco mais de 680, quase chegando aos 700 inscritos e inscritas nesse canal, que é nosso. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, as contribuições no campo teórico, epistemológico, logicamente, né? E, enfim, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Exatamente, eu falei de propósito das contribuições do nosso povo no campo teórico, porque um grande amigo, aluno, um ex-aluno meu, ele me perguntou, não sei se ele vai chegar a ver esse vídeo, tomara que sim, se não dava para juntar panafricanismo e marxismo, porque alguns panafricanos eram marxistas, como Thomas Sankara. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Thomas Sankara, expliquei, está por aqui pelo canal, podem procurar por aqui que vocês vão achar. Já expliquei com muitos detalhes que Thomas Sankara, apesar de ter tido uma base marxista, ele era panafricano. Por razões óbvias, né? Inclusive, uma das suas principais marcas foi ter colocado muitas mulheres em lugares de poder, né? No seu governo, né? Como ministras de Estado. Coisas que, ao longo da história da humanidade, a maior parte da história da humanidade, principalmente na antiguidade, particularmente na antiguidade africana, né? Você só viu mulheres no poder nas sociedades africanas. Você não via mulheres no poder nas sociedades europeias e euroasiáticas. Você não via. Né? E eu falei isso no vídeo que eu expliquei sobre o Thomas Sankara. Exatamente por conta disso, que essa é uma das muitas grandes, não vou dizer diferença, mas muitas grandes contradições, contrastes, melhor dizendo. Esta é um dos muitos grandes contrastes, uma das muitas grandes oposições que existem entre o campo do panafricanismo e o campo do marxismo. Eu estou um pouquinho à vontade para falar, por quê? Eu nunca fui marxista, mas eu li muito sobre Marx e continuo lendo sobre Marx ainda hoje. Por que, Jorge? Você que é pan-africano, você lê sobre Marx? Sim. Por quê? Porque o campo do pan-africanismo, ele é anticapitalista. Lógico que ele é. Né? O campo do pan-africanismo, por excelência, ele é anti-eurocentrismo. O eurocentrismo se manifesta tanto no campo do marxismo quanto no campo do capitalismo. É lógico que sim. Mas para nós fazermos a crítica, ou seja, a crítica é falar sobre, não necessariamente falar mal ou falar bem, para nós fazermos a crítica de algo, né, ou de alguém, de um pensamento, de um autor, de uma obra, de um filme, de um jogo de futebol, enfim, de uma peça teatral, a gente precisa assistir a peça, assistir o filme, ler o livro, né? A gente precisa ter contato com a obra de alguma forma para a gente poder fazer a devida crítica. Dito isso, por que eu disse para esse meu querido amigo que o campo do panafricanismo e o campo do marxismo estão em lugares opostos? Porque a construção, né, a construção antropológica desses dois campos são construções opostas. Repetindo, para que vocês não se confundam. A construção antropológica destas duas ideologias estão em lugares opostos. Porque essas duas ideologias nasceram em lugares antropologicamente contrários. A ideologia marxista, né? E, como eu disse, eu leio Marx, né? Eu comprei esse livro aqui no sebo, foi R$5, né? O Capital. A ideologia marxista, ela nasce na Europa. A Europa, ela é um campo antropológico. Porque nós explicamos aqui já, com base nas obras do Cheikh Anta Diop, que o berço meridional, que compreende o continente africano, sul da Ásia, né, ele é um berço, né, antropologicamente tal, e o berço setentrional é um outro berço que constitui o sul, o norte da Ásia e a Europa, é um berço antropologicamente tal, ou seja, são contrários. Né? São contrários porque as condições climatológicas dentre esses dois berços, verificadas ao longo da antiguidade remota,
forjaram as duas visões, né, antropológicas entre essas duas populações, esses dois grandes berços que, em determinado momento, se encontraram. E aí houve um choque cultural, porque são choques, são berços contrários. Um é um berço do patriarcado, que é o berço setentrional, onde nasce o marxismo, né? E o outro é o berço meridional, ou seja, o berço do matriarcado, onde nasce o panafricanismo. E quando eu falo de berço meridional e matriarcado, eu estou citando exatamente essa obra aqui do Cheikh Anta Diop, chamada A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica. Diop analisa nessa obra a formação desses dois berços antropologicamente contrários, não são diferentes, são contrários. Exatamente por conta disso é que nós, do campo do panafricanismo, né, quando a gente se coloca em oposição ao eurocentrismo, que se manifesta tanto no campo do marxismo quanto no campo do capitalismo, nós evocamos as nossas experiências antropológicas, nós evocamos a história das sociedades africanas no continente e na diáspora. E quando a gente fala diáspora, família, de novo, a gente não está falando, se referindo apenas à última diáspora do século XVI, que é a diáspora da Maafa. Não. Estamos evocando as primeiras diásporas, devidamente documentadas aqui nessa obra do Cheikh Anta Diop, chamada Nações Negras e Cultura, quando, de acordo com Diop nessa obra, os africanos povoaram o planeta inteiro, inclusive a Europa, né? As Américas, a Oceania, toda a Ásia. Né? Então, as primeiras populações a povoarem o planeta Terra inteiro foram as sociedades africanas. O que acontece é que, nesta obra, Diop vai analisar onde se forja, onde se forma, né, as sociedades do berço setentrional, não só fenotipicamente, mas antropologicamente. E aí que está a questão fundamental. Por que Karl Marx e Friedrich Engels não falam de racismo nas suas obras? Eles não falam. Nem na obra de Friedrich Engels, que é a obra que dá base ao marxismo, e a obra que Cheikh Anta Diop critica, devidamente aqui nesta obra, né? Na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde Friedrich Engels vai estar lá dizendo que houve um matriarcado universal que passou por 6 etapas até chegar ao ápice, onde surge o patriarcado, a propriedade privada, o Estado e, portanto, a civilização, como diz Carlos Moore, né? Também, Moore falou disso já, né? Ali, nesta análise de Friedrich Engels, Diop demonstrou que há um equívoco de análise. Por quê? Porque nunca houve um matriarcado universal que passou por 6 etapas. Esse processo do patriarcado, ele nasce no berço setentrional exclusivamente, enquanto que o matriarcado se verifica exclusivamente no berço meridional. Exatamente por conta disso é que Thomas Sankara colocou mulheres, enquanto pan-africano que ele era, colocou mulheres nos postos de poder, porque as mulheres sempre estiveram no poder no continente africano, desde a antiguidade, quando elas desenvolveram uma coisa chamada agricultura, conforme Diop aborda nesta obra aqui, ó. Né? Então, o campo do panafricanismo e do marxismo são campos opostos. De novo, Karl Marx, quando ele estava falando, né, do proletariado, por exemplo, no século XIX, né, aqui ele está dissecando o capitalismo. Quando ele fala do proletariado do século XIX, e ali naquele livro que eu também tenho aqui, o Manifesto Comunista, ele está falando para povos brancos, porque os negros no século XIX não eram proletariados. Os negros no século XIX eles eram escravizados. Nas Américas e no continente africano, eles estavam começando a passar por um processo de colonização e também de escravidão, como, por exemplo, se manifestou, né, se verificou, se registrou no Congo, com a escravidão brutal lá das populações do Congo, né, sob o domínio terrível de Leopoldo II da Bélgica. Por exemplo, então, quando Karl Marx fala em proletariado, ele não está repetindo, ele não está se referindo aos pretos.
ele está se referindo aos europeus, que os europeus estavam fazendo a Revolução Industrial no século XIX, o mesmo século que nasce o marxismo. É simples assim. Não precisa, não tem muita... não precisa pensar muito. É simples assim. E o panafricanismo, ele nasce um pouquinho antes do marxismo, inclusive. Um pouco antes. Diferença de anos, pouquíssimos anos. E o panafricanismo não nasce com o Marcos Garvey, como muitas pessoas pensam. Marcos Garvey nasce em 1887. Em 1887, mesmo ano que o Marcos Garvey nasceu, né, Edward Wilmot Blyden estava publicando uma obra chamada Cristianismo, Islamismo e Raça Negra. Antes dele, outros autores do campo do panafricanismo já estavam fundando essa visão ideológica que é nossa, exclusivamente, e não por acaso, o panafricanismo. Ele dá seus primeiros passos na diáspora, porque no século XIX, o continente africano estava já sob ataque imperialista, e que vai se aprofundar, vai se agudizar, né, ao longo de todo o século, do início do século XX, até meados do século XX. Até o final da Segunda Guerra Mundial, quando começa o processo das descolonizações do continente africano. Mas logo em seguida já vem a neocolonização novamente, a gente já pode falar disso até num outro vídeo. E quando se fala em colonização, família, estamos falando de valores culturais. Por isso que eu estou batendo muito no ponto da cultura aqui. Estamos falando de valores culturais. Os valores culturais expressados por Karl Marx são os mesmos valores culturais expressados por qualquer capitalista. Porque Karl Marx, ele era não capitalista, mas ele era europeu, como aqueles que fundaram o capitalismo eram europeus. Homens brancos fundaram essas visões ideológicas que andam em linhas paralelas, mas em algum momento lá na frente eles se encontram. Como disse certa vez Carlos Moore, em algum momento lá na frente eles se encontram. E esse lugar lá na frente é o eurocentrismo. Ou seja, você tem duas visões ideológicas, o marxismo e o capitalismo, em linhas paralelas, né? Ideologicamente elas são contrárias, mas antropologicamente, culturalmente, elas são o mesmo pensamento. A supremacia do homem branco, o homem branco civilizado, o fardo do homem branco que tem que civilizar outros povos selvagens como os negros no continente africano, os negros nas Américas e os indígenas nas Américas, que são igualmente negros, como eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos. Né? É disso que estamos falando. Estamos falando do início do século XVI, quando surge o capitalismo, a burguesia marítima, o capitalismo comercial, né? Desse período, quando a Europa ela começa a sequestrar a história do mundo e começa a impor uma visão ideológica dela, colocando o mundo, uma visão racista, eurocêntrica, que nós aprendemos nas escolas, que nós aprendemos nas universidades públicas e privadas, né? Que a Europa desenvolveu tudo, a Grécia desenvolveu tudo, a filosofia, a medicina, a química, a matemática, etc. E os povos que foram invadidos e massacrados, estuprados e roubados e destruídos, né, e escravizados pelos europeus, eram selvagens. Foi basicamente essa visão que se espalhou aí mundo afora para todos, né, os não europeus. E lembrando que Karl Marx disse que a escravidão foi uma benfeitura para os africanos. Está documentado na obra O Marxismo e a Questão Racial, de Carlos Moore. Não sou eu que estou dizendo. E o Carlos Moore, quando ele faz essa pesquisa, ele está pesquisando exatamente nas cartas, né, e nos artigos que Karl Marx e Friedrich Engels faziam. Porque eles eram jornalistas, viveram no século XIX. Inclusive se colocaram contra a Revolução do Haiti do mesmo período. Né? Exatamente porque eles não estavam preocupados com a questão racial. Não estavam. Quem estava preocupado com a questão racial somos nós, pan-africanos. Como mostra Cheikh Anta Diop aqui, como mostra o grande Carlos Moore nessa obra aqui, que já mostrou várias vezes. Se vocês quiserem estudar a história do racismo, leiam essa obra. E como o grande Abdias do Nascimento, o primeiro pan-africano do Brasil, demonstra não só nessa obra, mas em muitas outras obras, né? O Negro Revoltado, mas em muitas outras obras, como, por exemplo, o quilombismo. Então, família, a questão fundamental é: o preto pode ser marxista? O preto pode ser o que ele quiser. Eu acho que nós precisamos ler nossas obras, porque se uma visão ideológica, oriunda na cabeça de um povo racista, né? E estamos falando de grupos, não de indivíduos.
que escravizou epistemologicamente, culturalmente, politicamente, economicamente, espiritualmente as sociedades africanas, que satanizaram as religiões de matriz africanas, a cosmovisão africana, ele coloca para a gente uma possibilidade de libertação, a gente tem que ter no mínimo cuidado, né? Porque aquele que nos adoeceu não pode nos dar a cura. Desculpa, não pode, né? Então, eu acho que já passou da hora de nós entendermos que nós, pretas e pretos, a despeito do que disseram para a gente no século XIX, por exemplo, quando se criou o racismo científico, e como explica Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber, estavam todos lá dentro, Emmanuel Kant, Voltaire, Montesquieu, estavam todos construindo teorias racistas para legitimar não só a escravidão africana, mas também a colonização do continente africano no século XIX, né? Disseram para a gente que nós éramos incapazes, cognitivamente falando, né? Inclusive uma marxista negra, baiana, com a pele clara, embora negra, mas tem a pele clara, uma vez chegou para mim e disse que o campo do panafricanismo ele não tem teóricos, ele só tem militantes. Nós temos teóricos, temos militantes, temos revolucionários, tudo junto e misturado. Já expliquei isso aqui, inclusive, anteriormente. Então, o que eu estou dizendo é que esse mesmo campo ideológico, eurocêntrico, que os valores estão ali, né? Esse mesmo campo ideológico disse que nós éramos incapazes cognitivamente de nos libertar, de pensarmos por nós mesmos. Nós estamos perfeitamente capazes de pensarmos por nós mesmos. Não por acaso criamos um campo teórico chamado panafricanismo, né? E é este campo teórico, político, ideológico e revolucionário e militante que eu estou fazendo parte há muito tempo, né? Não sou mais socialista como fui outrora, porque eu enxerguei que no socialismo não existem soluções para o problema que mais atinge as populações africanas no continente e na diáspora, que é o racismo, que traz, por sua vez, todas essas dores que nós sabemos muito bem. A pobreza, a miséria, a fome, a doença, né? A insalubridade, o apagamento epistemológico, o apagamento histórico, a satanização das religiões de matriz africanas, tudo isso o racismo traz. E o capitalismo abordado por Karl Marx, ele é apenas um desdobramento do racismo. Ele é apenas um desdobramento do racismo. Se vocês querem compreender como funciona o capitalismo, como funciona, leiam Karl Marx, como eu já falei várias vezes. Leiam Karl Marx, né? Se vocês querem saber como funciona, leiam Karl Marx, tá? Fique à vontade para ler como funciona. Que é necessário entender, né, o mecanismo de funcionamento do capitalismo. Do capitalismo. Se vocês querem compreender a gênese antropológica, a gênese cultural que fez nascer o capitalismo na Europa, leia Cheikh Anta Diop, a unidade cultural da África Negra, esferas do patriarcado e do matriarcado na Antiguidade Clássica, né? São coisas completamente diferentes. Então, o preto, ele precisa, antes de mais nada, compreender que só o panafricanismo se preocupou em resolver o problema social e racial das sociedades africanas e cultural também. Por quê? Porque o campo do panafricanismo ele é construído por pessoas negras exclusivamente. Pessoas negras que, sim, de fato, estão comprometidas com a superação do racismo, com a superação do capitalismo, porque o capitalismo é a criação do branco. Né? O nazifascismo é a criação do branco, nós já falamos isso aqui. Né? O patriarcado é a criação do branco, o racismo é a criação do branco. É simples assim, família. Então, é por isso que, antes de mais nada, nós precisamos ler as nossas obras e termos a devida dimensão de que só o campo do panafricanismo ele é capaz de nos mostrar o caminho para a libertação. Por quê? Porque o pouco que nos escravizou, ele, repetindo, ele não pode nos dar a liberdade. Só nós podemos nos libertar por nós mesmos. Uma outra coisa que é fundamental. O marxismo, ele parte a partir das ideias de um homem. Karl Marx, aliás. Por isso que tem o nome dele, né? Marxismo. Embora fundado por Friedrich Engels, na obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Mas o nome é marxismo, né? Materialismo histórico dialético, né? Vulgarmente chamado de marxismo. Querendo ou não, está fazendo menção a Karl Marx, é o sobrenome dele, Karl Heinrich Marx. O marxismo parte dali.
de um homem. O panafricanismo não. Não há um homem ou uma mulher que funda o panafricanismo. Por que não? Porque o panafricanismo ele é a mais essência, ele é a pura essência das sociedades africanas. Ele é construído coletivamente. Nós somos um povo coletivo. Por isso que o panafricanismo não tem nenhum nome. Não é diopiano, não é, murismo, né? Vamos dizer, se fosse Carlos Moore, não é do Blyden, né? É de todos os pensadores e pensadoras que construíram esse campo. O panafricanismo ele é isso. Ele não tem um sobrenome de alguém. O panafricanismo não tem um sobrenome de alguém como o marxismo tem. Não tem. Podem reparar. O panafricanismo ele é uma construção coletiva, porque nós, africanos e africanas do continente da diáspora, somos coletivos. Muito mais do que qualquer marxista, qualquer eurocêntrico possa ser, porque isso é uma questão antropológica nossa. Nossa. O coletivismo ele é nosso. Nós somos um povo coletivo. O individualismo ele é do berço setentrional. Ele nasce na Europa, nasce na Eurásia. É lá que nasce o capitalismo, que propõe, que propaga, que alimenta, né, o individualismo. Enquanto nós, africanas e africanos, somos o povo do coletivo, trabalhamos em conjunto. Sempre fomos assim, nunca propagamos o individualismo, pelo contrário. Fundamentalmente, é disso que se trata esses dois campos ideologicamente contrários. Dado o recado, venham fazer comigo meu curso de História da África a partir da perspectiva do panafricanismo, né? Ele é comigo, ele é online, aula síncrona, tenho certeza que todas e todos vocês vão gostar muito. Estamos juntos sempre. Em breve, provavelmente amanhã, a gente volta aqui para falar mais um pouco sobre algum outro assunto de relevância. Estamos juntos sempre, Rotep, viva o panafricanismo, África no Centro.